Olá, meus queridos amigos. Como nós estamos aqui no Nordeste, em Maceió, nesses dias tão maravilhosos, né? Vamos dar um bom dia bem característico. Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia! Eu prometi para algumas pessoas que eu ia falar isso hoje. Oh, meus amigos, com muita alegria, com muito carinho, né? Começando nessa sexta-feira, dia 5 de janeiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, luz e paz. Muita, mas muita luz e paz aí ao seu coração. Inspiração, né? Para que você possa fazer as escolhas certas e viver a sua vida da melhor maneira possível. Meus amigos, todos nós fazemos escolhas e somos responsáveis por elas. Faça as melhores escolhas. Escolha ser feliz. Escolha estar ao lado das pessoas que te fazem bem, sempre que isso for possível. E escolha fazer o bem para as pessoas que por algum motivo te fazem o mal. Que é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? Apagar o fogo que nos incomoda com água e não colocando mais fogo. Por fim, escolha transformar tudo que está ao seu redor num ambiente de luz e de paz. Vamos conversar um pouco a esse respeito? Muitas vezes na vida nós nos sentimos imobilizados. Não sei se isso já aconteceu com você, né? Muitas vezes as pessoas falam, eu não estou me sentindo capaz de mudar essa situação. Ou então, eu não tenho condições de reverter esse problema. E aí as pessoas falam, eu não tenho escolha, não é? Eu não tenho escolha. Tem. Sempre nós temos escolhas. O nível das escolhas, amigos, que nós podemos ter, né, ou fazer na nossa vida, claro, vai depender de cada situação, de cada circunstância, né? Normalmente, a vida ela é como um grande self-service. Imagina só você entrando na hora do almoço no restaurante self-service, em especial, né, quem vive no Brasil, porque isso é mais comum aqui, e você pode escolher, eu vou fazer meu prato, hoje eu coloco essa salada, hoje eu vou colocar esse peixe, ou eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar isso acolá. Quer dizer, você escolhe o que você quer se alimentar. Bem, a outra pessoa de repente não gosta, né, do mesmo prato que você, vai fazer uma outra escolha. Então imagina a nossa vida como um grande self-service divino, em que nós todos os dias podemos escolher o tipo de alimento mental, né, o tipo de alimento que a gente vai trazer para o nosso espírito. Todas as vezes que nós escolhemos, por exemplo, seguir adiante depois que um ciclo se fecha, por mais doloroso que seja, né? Por mais que o nosso coraçãozinho às vezes está despedaçado, não é porque um relacionamento afetivo terminou, porque alguém que a gente ama desencarnou, porque talvez a gente tenha mudado de cidade, quer dizer, um ciclo se fechou, seja ele qual for. Nós podemos escolher ficar rememorando ele e viver numa tristeza profunda, revoltado porque ele terminou, ou a gente pode escolher, apesar da saudade, seguir adiante. E é lógico que dependendo da escolha, né? Dependendo do ingrediente aí do seu livre-arbítrio que você colocar nesse prato chamado vida, você vai ter um resultado completamente diferente. Então isso só para exemplificar. Fazer escolhas conscientes é algo típico, é uma virtude típica do homem e da mulher de bem. É uma virtude típica, gente, de todo ser humano que vive o Evangelho no seu dia a dia. Sabe, é muito importante a gente aprender a trazer o Evangelho para o nosso cotidiano. Nem sempre, lógico, você vai poder fazer as escolhas de repente que quer. Vamos imaginar que uma pessoa está muito enferma, em cima de uma cama, ou fazendo um tratamento de saúde, e ela fala, Ricardo, eu quero melhorar, essa é a minha escolha, mas eu não consigo melhorar de imediato, ok? Mas então você pode, por exemplo, escolher passar por essa prova com otimismo, ao invés de passar por ela com pessimismo, tá vendo? Você tem sempre algum tipo de escolha. Ricardo, mas alguém me fez muito mal, eu estou muito magoada. Eu estou muito magoado com alguém que, enfim, fez uma coisa que não devia. E aí você tem a escolha, você vai pagar na mesma moeda, olho por olho, dente por dente, ou você vai escolher perdoar e seguir adiante? Escolher perguntar, o que eu posso aprender com essa lição? Escolher conversar com Deus, desabafar com Deus. Deixar que o Senhor da vida ajude você a compreender que não existem vítimas na vida e que mesmo nesse momento que você tenha sido agredido, é muito melhor do que ser o agressor. Porque triste é para o agressor, né, que infelizmente está se comprometendo com a lei divina. O agredido pode se libertar, né, de todos os seus problemas existenciais ao saber como lidar
lidar com uma situação de agressão, perdoando e seguindo adiante. Então, meus amigos queridos, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje te convida a escolher com consciência. Entende? É sério. Procure se afastar, gente, de tudo aquilo que não te faz bem. E é possível se afastar. Nossa, eu vejo, nessas andanças nossas, conversando com amigos queridos, quantas pessoas, que impressionante, que escolhem estar perto do que lhes faz mal. A pessoa reclama que tem um monte de vícios, mas continua neles. Continua muitas vezes bebendo demais, continua preso a outros tipos de drogas. Tem gente que escolhe constantemente entrar em relacionamentos conturbados, só para não ficar sozinho, por causa da carência. Isso é uma loucura. É como uma pessoa que escolhe comer um alimento ruim porque ele está mais perto do seu prato. Não é melhor você levantar e de repente no outro cômodo pegar um alimento saudável? Então muitas pessoas fazem escolha pelo comodismo, ao invés de deixar o Evangelho te nutrir de esperança e caminhar um pouco mais, sim, para a gente poder atrair realmente aquilo que a gente precisa. Por favor, meus amigos, não me entendam mal. De maneira alguma eu estou dizendo que a sua vida é fácil de ser vivida. Porque eu sei que muitas pessoas falam, é muito fácil para o Ricardo falar essas coisas, porque ele não vive a minha vida, ele não sabe o que eu passo. Mas, gente, independente da vida que você tenha, nós sempre temos o livre-arbítrio de, no mínimo, nunca perdermos a esperança, concorda? De fazer da oração o nosso grande guia, nos inspirando no dia a dia, para diminuir qualquer sensação de desespero. Quando o desespero, a carência, o desejo, entende? Te guia, certamente o resultado nunca vai ser bom. Mas quando a fé em Deus nos guia, a autoconfiança de que a gente vai superar uma dificuldade, quando a esperança de dias melhores nos guiam, isso faz com que a gente não desista, de um caminho saudável que a gente acredite, simplesmente para procurar o caminho mais cômodo, pode ter certeza que você atrai espíritos bons que te ajudam, pessoas que te ajudam e vários tipos de recursos que vão te auxiliar. Então, nunca desista de você. Nunca desista de buscar o melhor para você, Principalmente se o melhor para você também for o melhor para as outras pessoas. Ontem nós tivemos a palestra aqui no Lar São Domingos, em Maceió. Nossa, que delícia! Lotado, lotado, lotado. Não tinha mais como colocar as pessoas e todo mundo ali juntinho, E a gente conversava sobre isso, sobre a importância de nós criarmos um projeto de felicidade, gente, que seja não só bom para a gente, mas bom para a humanidade ao redor. Porque Deus só pode apoiar um projeto de felicidade, uma maneira de ser feliz, que nos faça bem, também fazendo bem, claro, às pessoas que nos rodeiam. Tá bom? Então, vá lá. Aproveita a sua sexta-feira. Crie um projeto de felicidade maravilhoso, se aproximando do que te faz bem, se afastando daquilo que te faz mal e confiando que Deus vai com certeza te ajudar naquilo que você precisa. Tá certo? Aliás, esse propósito, deixa eu te convidar, entra lá, porque no Instagram nós postamos vários vídeos, fotos muito legais, sobre o evento de ontem. Nós vamos postar uma rápida fala com um grupo que eu encontrei maravilhoso, que faz um atendimento fraterno por telefone para o Brasil todo, para pessoas que estão tristes ou depressivas. A gente vai postar daqui a pouquinho também lá no Instagram o telefone deles. Vale muito, muito a pena hoje você fazer uma visita lá no Instagram, atualizar os vídeos que você não assistiu. Ricardo Melo, e convida seus amigos para fazer o mesmo, tá bem? E hoje à noite estaremos lá na OAB falando sobre o poder transformador da gratidão. O meu tema predileto desses 3 dias. Vai ser muito bom se você puder estar junto conosco, e você que está na cidade de Maceió ou nas cercanias, para a gente refletir sobre a visão do Evangelho sobre a gratidão. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, por não desistir de você, por semear luz por onde você passa, por ser luz no ambiente em que muitas pessoas, infelizmente, fazem a má escolha de tentar ainda, por enquanto, ser só escuridão. Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao seu redor vejam as vossas boas obras. É a mensagem do Cristo para todos nós. E você já sabe, meus amigos queridos? Até breve, até muito, muito breve.